Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu nome, santificado sejam os teus atributos. Graças te damos pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. Abençoe esse trabalho para que o teu reino seja expandido para o louvor da glória da tua graça. Abençoe os ouvintes que sejam libertos pela tua verdade e que o teu Espírito Santo desperte um desejo ardente de obediência nos nossos corações. Oramos em nome daquele, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao Senhor Jesus Cristo eternamente. Amém. O crescimento da igreja é um assunto que normalmente suscita o interesse dos líderes eclesiásticos. Os livros que vendem bem são os mesmos que tratam acerca do crescimento da igreja, indicando métodos, elaborando fórmulas para o tão anelado crescimento dela. Mesmo que esses métodos e estratagemas sejam escolhidos sem discernimento e compreensão apropriada do real crescimento da igreja. Então vamos considerar esses dois versículos tão preciosos da palavra de Deus sobre o tema o crescimento saudável do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Não é um texto fácil, porque essa carta é, na sua essência, bem profunda, mas o ensino geral é muito claro, quer seja pelo estudo à luz do próprio contexto, quer seja à luz de outras passagens semelhantes a essa que encontramos nas Escrituras. O contexto forma uma unidade desde o versículo 1, cujo assunto geral é a unidade da Igreja do Senhor Jesus. A base se encontra nos versículos 4 a 6, onde a Trindade é mencionada. Nós lemos: há somente um corpo e um espírito. Há um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Eu chamo a atenção para a conjunção coordenativa adversativa aqui, mas, que nos remete ao sentido do texto anterior. Então, quando Paulo diz, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele relaciona esse texto com aquilo que ele havia orientado à igreja, ou seja, que ela crescesse junto com os pastores, individualmente, fisicamente, como um corpo, e também no serviço. Nós lemos aqui que pudemos, pela graça de Deus, expor anteriormente nos versículos 12 a 14, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Como pode o corpo de Cristo crescer para deixar de ser menino? Existem 4 formas. A primeira está fundada na verdade e motivada pelo amor. Nós lemos no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crescimento saudável necessariamente tem um equilíbrio. Não há que se falar em amor em detrimento da verdade. Hoje em dia se fala muito de amor, em um Deus de amor, mas de forma geral se rejeita a doutrina e minimiza-se as verdades que cremos e professamos. Não se trata as coisas de maneira séria, não importa se está de conformidade na vontade revelada na palavra de Deus. E o que acontece? A cabeça incha e o coração fica pequenino. A cabeça incha, cheia de conhecimentos teológicos, conhecimentos doutrinários, mas o coração está diminuto.
O inverso também é verdadeiro. A cabeça pode ser pequenininha por causa da ausência de conhecimento e o coração inchado, cheio de amor e de ativismo. Paulo tratou nessa carta primeiramente das verdades, expondo doutrinas para depois chegar aqui e dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se nós não professarmos a fé que a Bíblia ensina e nos revela, nunca poderemos esperar que a igreja cresça de forma saudável. É possível agrupar uma multidão com fórmulas, métodos de crescimento, estratagemas de sabedoria humana para o avanço da igreja, comprometendo a verdade em amor. Então nós teremos um inchaço. A verdade e o amor têm que estar balanceados, porque fazem parte do caráter de Deus e estão igualmente presentes na perfeição do ser de Deus. A verdade sem amor é brutalidade e grosseria. E o amor sem verdade é hipocrisia e falsidade. As pessoas falam de amor, mas menosprezam a verdade. É hipocrisia. É-nos dito por Paulo que o amor regozija-se com a verdade. João equilibrava a verdade e o amor quando disse na sua segunda epístola: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecerem a verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. E agora eu peço, Senhora, que nos amemos uns aos outros. Observe que equilíbrio que João faz do amor com a verdade. Portanto, essa é a primeira maneira de crescer para deixar de ser menino, ou seja, fundada na verdade e motivada pelo amor. A segunda forma é ter um crescimento simétrico de todos e integral de cada membro. Na segunda parte do versículo 15, nós lemos: cresçamos em tudo. E não cresçamos em parte ou apenas alguns membros. Devemos crescer em tudo. Devemos crescer proporcional, equilibrada e integralmente. Devemos crescer no serviço, na obediência, na fidelidade. Não podemos inchar apenas as pernas e mãos do ativismo, ou a cabeça do conhecimento, ou o coração do amor e da misericórdia. Tudo isso pode cair no moralismo, no ativismo e naquele amor romântico e sentimental que não corresponde ao amor do sentido bíblico. A terceira forma para o corpo crescer de forma saudável está aqui no versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Depende do ajustamento, do encaixe apropriado, da ligação de cada membro aos demais membros. Os ossos têm encaixes perfeitos, com seus tendões e ligamentos adequados uns com os outros de tal maneira que exercem cada qual suas funções. É como uma construção muito bem ajustada, bem elaborada, corretamente engenhada e adequadamente construída. Quando a cabeça está ligada com muita protuberância, com muita saliência, elevação, como ela vai articular adequadamente? Fica difícil. Se nós tivermos muita protuberância uns com os outros, desunidos, com mau relacionamento, nossa função ficará prejudicada. Como pode um corpo crescer saudável se um membro está em atrito com outro? A quarta forma para o crescimento do corpo é quando isso procede de Cristo que dá vida para o corpo. Veja o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A ideia no texto original, quando se diz no versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, auxílio de toda a junta no grego aqui, tem a ideia que por meio dos veios e dos canais de suprimento, haja uma nutrição de toda a rede de articulações.
Por problemas com isso, com essas articulações, vem a escoliose, a raquiosquoliose, a artrite, a artrose. A ideia aqui é que Cristo é a cabeça e supre por meio desses canais de articulação, desses nervos, dando a energia necessária para que cada membro exerça suas funções e tarefas dentro do corpo para a edificação da igreja. Paulo orienta os colossenses de modo semelhante em Colossenses capítulo 2, versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Os membros do corpo de Cristo precisam de graça, dos dons do Espírito Santo, para exercer corretamente suas atividades. Jesus disse: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Ele concede a graça, os dons, a força, o poder, os oficiais para nos auxiliar no crescimento do corpo. Existem funções e atividades da igreja cuja natureza está errada. A igreja é equivocadamente vista e reconhecida pela atividade social, muitas vezes, ou centro de entretenimento e lazer para os seus membros. Existem até mesmo grupos de terapias psicológicas, onde o pastor é mais um terapeuta do que pastor, propriamente dito. Prega-se pensamento positivo, autoajuda, autoestima, a igreja está metida com política e o pastor é o cabo eleitoral. Isso quando não é o próprio candidato. Empresas hoje são geridas por programas de qualidade total, estratégia de marketing e crescimento. E o pastor é um dinâmico executivo gerenciando todas as atividades empresariais da igreja. A igreja é sinônimo de lucro e o termo evangélico está banalizado. Tudo isso se acaba com o caráter e a natureza da igreja. E nós temos a imagem de uma pessoa hospitalizada e totalmente dependente dos tubos. A igreja pode ter o maior coral do mundo, ou grandes músicos, cantores, ou grandes pregadores eloquentes. Mas o que ela necessita é buscar de Cristo o vigor, a graça pela pregação do Evangelho, instrução da palavra de Deus, procurando aplicar na nossa vida e vida da igreja os ensinos poderosos da palavra de Deus. Apenas para concluir, quero dizer que o crescimento é necessário e um dever de todo crente. É pecado ser menino agitado por todos os ventos de doutrinas. Existe festa no céu por um pecador que se arrepende, mas continuar sem o crescimento espiritual é uma situação deplorável. A criança é ignorante, não tem sabedoria, é influenciável, aceita tudo, não tem autoridade, não tem noção de perigo, não tem discernimento e vai ser alvo fácil de Satanás. A multidão esquizofrênica no tempo de Jesus foi um exemplo típico de imaturidade levada pelas ondas num giro vertiginoso por toda a espécie de doutrinas. E também artifícios humanos que teve a capacidade de tramar a mentira, o engodo. Elas uma hora gritaram: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E logo depois, engodada pela liderança de Israel, diria: crucifica-o, crucifica-o, pedindo a soltura de Barrabás no lugar de Jesus. Pedro andou sobre as águas, logo depois afundou. João Marcos desistiu da viagem missionária no meio do caminho. A multidão, no tempo de Paulo, acreditou que ele era Mercúrio e Barnabé Júpiter, querendo sacrificar em favor deles. E logo depois a mesma multidão, enganada pelos judeus perversos, apedrejou Paulo até quase a morte. É, portanto, pecado não crescer espiritualmente. No versículo 14 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Podemos crescer estudando a palavra de Deus e confiando nela, honrando a Escritura e a amando. Devemos usar os meios de graça, que é a comunhão, a Santa Ceia, a pregação do Evangelho, o culto, para que haja um crescimento saudável, tanto corporativamente quanto individualmente. Somente pela verdade em amor podemos crescer de forma saudável. Que Deus nos dê a graça de compreendermos a natureza da igreja como a imagem de um homem maduro, saudável, forte, correndo nas veias a vida do Espírito Santo, nutrido pelo Senhor Jesus com conhecimento apropriado. E não a imagem de um doente, acamado, cheio de canos e paralisado, completa e dependente das cavidades tubárias. Que Deus nos dê a graça de compreendermos a natureza da igreja por ser ela coluna e baluarte da verdade. O propósito principal da igreja é pregar o evangelho e não realizar obras sociais, entretenimento, política e coisas do gênero. Devemos compreender que pertencemos ao corpo bem ajustado de Cristo e cada membro com seus dons e habilidades pode contribuir para o crescimento desse corpo. A igreja, quando recebe o apoio ativo de cada membro, cada um cooperando segundo os talentos que Deus lhe deu, será edificada em amor. Devemos evitar o partidarismo, a inveja, a arrogância, mas com toda humildade e doutrina, verdade e amor, temos que batalhar diligentemente por essa unidade orgânica da igreja. E aqui, pela graça de Deus, chegamos ao final de toda essa unidade que se começou no versículo 1, no que tange ao crescimento e unidade da igreja. Ambos nos são requeridos e temos o dever de diligentemente buscá-los. Tanto o crescimento individual, corporativo e a unidade orgânica que fazem parte da vida cristã. Sem o ensino da sã doutrina da palavra de Deus, a unidade orgânica e o seu crescimento não serão possíveis. É a verdade com a prática do amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.